A gente espelha isso aqui, ó, 2 bilhões 245 milhões 235 mil reais. O que é isso, Eli Jonas Maia? O que é que a Polícia Federal conta e que foi anexado ao documento assinado pelo ministro André Mendonça? Elis, é muito dinheiro, né? E segundo a Polícia Federal, esses 2 bilhões de reais estavam escondidos na conta do pai do Daniel Worcaro. E a PF aponta nesse relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal que esse dinheiro só foi descoberto na segunda fase da operação em janeiro desse ano. E que, segundo a Polícia Federal, nesse relatório, o Daniel Worcaro continuou cometendo crimes após ser preso e após ser solto pela Justiça em novembro do ano passado. E esse trecho que a gente destaca aí fala exatamente isso. Diz o seguinte: confirmando os indícios de reiteração delitiva de Daniel Worcaro, é imperioso registrar que, mesmo após ser posto em liberdade em novembro de 2025, a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros, que só foram descobertos em razão de medidas executadas na segunda fase da operação, em janeiro deste ano. E a PF aponta o seguinte, que foi encontrada a impressionante quantia, isso a PF apontando, impressionante quantia de 2 bilhões e 240 milhões de reais dentro da conta do genitor, que é o pai do Daniel Worcaro, Henrique Moura Worcaro, dentro da conta da empresa REAG, que é do pai do Daniel Worcaro, como diz aí o relatório da Polícia Federal, que ele continuou cometendo crime após ser solto pela Justiça, escondendo dinheiro na conta do pai dele por meio da empresa REAG, 2 bilhões 245 milhões de reais, que só foram descobertos na segunda fase da operação por conta das medidas que tinham que ser executadas pela Polícia Federal também. Porque na primeira fase da operação, quando o Daniel Worcaro foi preso pela primeira vez, havia determinação da Justiça Federal para bloquear também bilhões de reais. Parte desse dinheiro não foi encontrado. Na segunda, então, fase, que foi já em janeiro deste ano, em que o pai do Daniel Worcaro foi alvo de busca e apreensão e alvo dessas medidas aí judiciais, é que a PF encontrou a impressionante quantia, como diz a PF, de 2 bilhões 245 milhões escondidos, ocultados, como diz a investigação, na conta do pai dele. Página 25, que a gente destaca nesse trecho importante. Há um outro ponto também, Elisa, que a gente tem que destacar, é em relação à prisão do policial federal aposentado e que a PF coloca ele dentro dessa investigação como alguém responsável dentro do grupo do Daniel Worcaro por monitorar e criar planos para ameaçar os adversários do Daniel Worcaro. Página 15 diz: o Marilson Roseno da Silva foi um integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação vinculado ao grupo liderado por Daniel Worcaro. Ele, como um policial federal, tinha acesso e um know-how das investigações da Polícia Federal, e aí a PF aponta exatamente isso, que ele atuava como um dos principais operadores desse núcleo de coerção, utilizando sua experiência e contatos decorrentes da carreira policial, auxiliando na obtenção de dados sensíveis e também na realização de atividades de vigilância e monitoramento contra esses adversários ou pessoas desafetos do Daniel Worcaro. Então, mais um ponto importante também, essa prisão preventiva de um policial federal aposentado, que a PF coloca ele como responsável por monitoramento e usando a experiência dele como policial federal para ajudar o grupo de Daniel Worcaro. Então, há esse ponto primeiro dos 2 bilhões encontrados na conta do pai do Worcaro, e há também esse outro trecho muito importante da prisão preventiva de um policial federal aposentado que, segundo a investigação, ajudava e foi parte, um integrante muito importante, como diz o relatório do ministro André Mendonça, dentro de uma organização criminosa, utilizando a experiência dele e os contatos dele para acessar dados sensíveis. Elisa.